Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente está começando aqui o sexto Ciência em Casa, com a palestra de hoje com a doutora Celine Souza Mello. Então, ela vai se apresentar para a gente já dar início aqui às atividades do dia. Só transmitir aqui a minha tela para vocês. Estão conseguindo ver? Sim, alguém só falou. Sim, já dá para ver, sim. Então, tá, já. Então, boa noite, meu nome é Celine. Eu vim hoje falar sobre as intervenções fisioterapêuticas baseadas em evidência científica, né, na neuropediatria, aplicada à home care, que é a área que eu estou atuando atualmente. Então, eu sou fisioterapeuta. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou Celine, eu tenho 23 anos, sou casada aí, vai fazer 5 anos. E eu sou fisioterapeuta formada pela PUC, então eu sou filha da PUC, essa universidade aí que me acolheu de braços abertos nesses 4 anos e meio. Formei recentemente, então no segundo semestre de 2023. Porém, eu tenho tido bastante procura, né, nessa área, e é uma área que eu sempre gostei, desde o início da minha graduação. Eu já entrei na graduação com esse pensamento de trabalhar com criança, né, com pediatria. Então, desde então, venho estudando a respeito dessa área. Comecei a minha pós-graduação no início desse ano, procurei muitas instituições, porque eu sou daquela que detalha bem. E aí, até que eu cheguei na CEAF, que vários professores também me indicaram. Estou amando, estou fazendo uma pós em neurofuncional pela CEAF. E também já realizei curso, né, de reabilitação na neuropediatria, com uma pessoa muito, assim, que vem crescendo muito na área, que é a Tereza Abdala. Então, ela me deu esse curso lá na clínica maravilhosa dela também, que eu super sou fã. E é um curso que agregou muito, né, na minha experiência profissional e vem agregando sempre. Tenho também uma formação em anatomia palpatória, que é uma área, assim, que independente da sua atuação na área, assim, se seja uma área de pediatria, uma área de ortopedia, você tem que dominar muito bem. E eu realizei esse curso com um professor mesmo da PUC, o Alex Carrer, recentemente também, acho que, se eu não me engano, foi em fevereiro. Também foi um curso que agregou muito o meu conhecimento. Tenho formação em Pilates, já fui auxiliar de professora de Pilates na minha época de estágio, então foi um estágio extracurricular que eu fiz. Não é muito meu forte, não gosto, não tenho aquele amor como eu tenho pela pediatria. Porém, eu agrego alguns conceitos, né, como respiração, alguns exercícios na minha prática clínica. Atualmente eu estou a home care, mas também estou numa clínica ortopédica no período da manhã. Meus planos ficar lá só um ano, então já está quase dando. Só mesmo para me pegar uma experiência, porque lá tem vários casos. Lá o carro-chefe é ortopedia, porém eu tenho muito paciente neurológico, de AVC, de síndrome de Guillain-Barré. Então, é muito bom para o meu conhecimento mesmo e para a minha experiência. Então, estou lá por causa dessas experiências assim a mais, né? Que é sempre bom a gente ter no nosso currículo, mas não pretendo ficar lá por muito tempo. Até porque minha agenda já está estourando e eu não consigo mais pegar nenhum paciente por causa dessa clínica da manhã. Então, é isso. Futuramente, eu pretendo fazer uma pós em fisioterapia aquática também, que eu gosto muito. E, quem sabe, né, fazer uma especialização ou um curso na docência. Desde a graduação, eu gosto muito de transmitir o que eu sei, né? Claro que a gente tem que sempre estar aprofundando o conhecimento e tudo mais, e transmitir um pouco que eu sei, eu gosto demais da conta. Então, é um pouquinho de quem eu sou muito determinada, esforçada e não desisto fácil do que eu quero. Então, acredito que eu vou conseguir tudo que eu almejo. Então, vamos dar início à nossa fala. Só um conceitozinho básico, né, do que é a fisioterapia pediátrica. O próprio nome já fala que é uma área da fisioterapia dedicada aos cuidados de bebês, crianças e adolescentes. E o objetivo dessa área é ajudar no seu desenvolvimento motor,
prevenir algumas lesões, tratar condições neurológicas, musculoesquelética e respiratória. E promover, né, que a nossa função, uma independência funcional para essa população. E com essa independência vai gerar uma melhor qualidade de vida, né, para essas crianças. E isso é feito por uma variedade, né, de técnicas e exercícios adaptados às necessidades de cada criança. Então, é uma área aí bastante ampla. Tem pessoas que acham que a fisioterapia ou as áreas da fisioterapia são áreas fechadas. Por exemplo, a área da ortopedia. Tem alguém que... mas não, a gente trabalha com um pouquinho de cada área, mas com foco numa determinada parte específica. No caso da minha, eu quero foco na neuropediatria, na neurológica. Mas a gente trabalha também na pediatria, área respiratória, as musculoesqueléticas têm muita alteração devido à área neurológica afetada. Então, tudo isso engloba na fisioterapia pediátrica. E aí, a fisioterapia home care, que é a fisioterapia em casa, né, que vem crescendo muito hoje, principalmente depois da pandemia, né, que as pessoas tiveram que ser obrigadas a ficarem em casa. Então, ela é um serviço que leva os cuidados, né, fisioterapêuticos diretamente para o ambiente doméstico do paciente. E isso permite tratamentos personalizados e convenientes, especialmente para aqueles com dificuldade de locomoção ou que necessitam de cuidados contínuos. Os fisioterapeutas da home care, eles vão realizar avaliações, desenvolver planos de tratamento e oferecer terapias, visando sempre melhorar a mobilidade, aliviar a dor, promover a recuperação funcional e promover maior qualidade de vida aos pacientes no conforto do seu lar. Então, assim como qualquer outra área, seja em consultório, seja a home care, a gente sempre tem que fazer uma avaliação, fazer um plano de tratamento. E a vantagem do home care, no meu ponto de vista, né, já que eu estou falando um pouquinho dele, é que você está ali dentro da realidade da pessoa, você vê as dificuldades, você consegue trabalhar com o que ela tem e instruir com o que ela não tem, né? Então, você consegue adaptar melhor. Porque muitas vezes a pessoa, a criança, né, os pais, levam até o consultório, realiza a fisioterapia, mas aí chega em casa é outra realidade. Por exemplo, questões de barra de apoio, ou outras coisas que a gente tem no consultório que a pessoa não vai ter na casa dela. Então, ali a gente consegue trabalhar com o que ela tem e orientar melhor essa família, que, consequentemente, vai evoluir, né, no tratamento dessa criança. E aí, eu coloquei aqui a junção, né, da fisioterapia na pediatria com a fisioterapia home care, que vai levar a gente a ter maior criatividade, porque isso é fato. Só de ser pediatria, você já tem que ter um nível de criatividade assim, gigantesca, porque trabalhar com criança não é para qualquer um, tem que ter bastante criatividade, manejo, e em casa muito mais, porque você tem que usar ali de artimanhas que tem na casa da criança para você conseguir fazer uma terapia ser efetiva, ser boa, né? E ser agradável para a criança também, que não pode ser algo chato. Vai resultar, né, numa funcionalidade real, que é o que eu acabei de falar, você está ali vendo qual a dificuldade da criança naquele ambiente, que é o que ela mais fica. Então, isso vai ser muito bom, porque você consegue adaptar melhor. Adaptação e conforto, né, gente? Que, afinal, que maravilha ser tratada dentro de casa. Porém, algumas crianças, não é que elas quer ficar em casa, mas dificilmente é a locomoção dessa criança, né? Como eu já falei. Então, é o conforto e aí entra essa questão da locomoção também, né? E aí eu coloquei rapidamente, não é o foco dessa palestra, falar sobre doenças, mas eu coloquei algumas só para situar o que a gente mais vê na neuropediatria. Então, em primeiro lugar, nós temos a paralisia cerebral, que é uma patologia, né? É um distúrbio do movimento que vai gerar algumas lesões, e essas lesões, elas
vão ocorrer no desenvolvimento daquela criança, desenvolvimento cerebral, ou pode ocorrer, ela pode ocorrer antes, durante ou após o nascimento dessa criança. E ela é muito comum, até coloquei a prevalência dela atualmente, que é cerca de 2 por 1.000 nascidos vivos. Então, é uma patologia que vem crescendo muito, muito mesmo. E aí a gente já sabe, né, do quadro clínico que essa criança vai apresentar, referente ao quadro motor, ela vai apresentar, pode, né, a espasticidade, que é o mais comum, que é aquela rigidez muscular. Ela pode apresentar também a atetose, que são os movimentos coordenados ou involuntários e movimentos involuntários. A atetose, né, que são movimentos involuntários. A ataxia, são alteração na coordenação motora, né, que são alterações lá no cerebelo da criança. E, em alguns casos, eu já presenciei criança que apresentou hipotonia, que foi diagnosticada com paralisia cerebral. Não é muito comum a gente encontrar essas crianças com paralisia cerebral com tônus com hipotonia, mas eu já atendi uma criança que ela tem um diagnóstico de paralisia cerebral e ela é totalmente hipotônica. Então, pode sim acontecer. E aí, devido a isso, a gente vai entrar, né, no tratamento dessas alterações para contribuir na melhor qualidade, no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. O torcicolo muscular congênito é muito comum, que é um encurtamento, né, do músculo externo cleidomastoide, que a criança ainda não sabe uma causa, mas a criança ela pode apresentar esse torcicolo devido a um posicionamento, um posicionamento anormal, fetal mesmo, ou ao nascimento, então não se sabe ao certo, não tem estudos ainda que comprovam isso que acontece para gerar o torcicolo muscular congênito. E aí, a criança vai ter, né, uma inclinação e uma rotação para determinado lado, e aí a gente entra na parte de alongamento dessa criança, mobilidade de cervical, porque essa inclinação, essa rotação, esse desvio, né, do pescocinho da criança, pode gerar um atraso no desenvolvimento motor, que é o que acontece também com a pacientinha que eu estou atendendo. Ela teve, ninguém diagnosticou bem tardio, e aí ela tem 6 meses e agora que ela está rolando. Então, teve esse atraso justamente por esse fator do torcicolo e também por uma assimetria que ela desenvolveu, simetria craniana. A gente tem também o transtorno do espectro autista, que não é um transtorno motor, mas geralmente essas crianças elas apresentam estereotipias, né, que são movimentos ali sem algum objetivo, apresentam hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade que vai alterar ali na percepção dela dos estímulos externos. Então, que posteriormente, né, vai alterar, vai ali intensificar ou não a resposta que ela tem àqueles estímulos. A mielomeningocele, né, que é uma alteração no tubo neural daquela criança, uma má formação, e aí essa má formação, ela pode gerar uma paralisia parcial, né, dependendo ali de onde afete, pode gerar uma hipersensibilidade, ou também essa criança pode apresentar não consegue segurar, né, as fezes e nem a urina, devido ali aos nervos cranianos que saem da região que geralmente ela é afetada, né, na região da lombar. A síndrome de Down, né, que a gente já sabe aí, que a criança vai ter uma hipotonia ali predominante em todo o corpo, e essa hipotonia vai levar com que ela leve maior tempo para desenvolver. Não é que ela não consiga ter o desenvolvimento dos marcos motores, mas ela vai precisar de mais estímulo, vai precisar de maior tempo para, por exemplo, rolar no tempo que ela deveria. Ela não vai, mas ela vai rolar, entendeu? Mas ela vai ter uma hipotonia muito, muito importante. As doenças neuromusculares, que é a mais comum na pediatria, assim,
que a gente vai encontrar são as distrofias musculares e a AME, né? Que é a atrofia muscular espinhal. Que aí a gente vai tratar as atrofias, as fraquezas que essas crianças vão apresentar. Então, a gente trabalha muito na pediatria com essas patologias. Tem outras, né? Mas essas é o que a gente pode ver com mais frequência. E por que a gente tem que trabalhar com intervenções com evidências científicas? Porque as intervenções com evidências científicas, elas são fundamentais para garantir os tratamentos, que os tratamentos sejam eficazes e seguros, porque a gente vai utilizar as melhores técnicas baseadas em pesquisa e estudo, clínicos rigorosos, e os fisioterapeutas, eles vão poder oferecer aos pacientes tratamento com comprovação eficaz e uma ampla gama de condições musculoesqueléticas, neurológicas e respiratórias. Isso não apenas vai melhorar os resultados do tratamento, mas também vai promover uma abordagem mais confiável e ética na prática da fisioterapia, garantindo uma melhor qualidade de cuidados para nossos pacientes. Tem algumas intervenções que a gente utiliza, por exemplo, a hidroterapia, foi até um tema do meu TCC, que ela não tem tanta evidência científica. Tanto é que o meu tema foi efeitos da fisioterapia aquática na função motora de crianças com paralisia cerebral. Eu encontrei 6 artigos e eu não selecionei um determinado tempo, deixei aberto, mas só tinha esses 6 artigos. Ou seja, é algo que a gente vê muito na nossa prática clínica, porém não tem tanta comprovação científica. Significa que ela não funciona? Não. Significa que ela precisa ser mais estudada, porque quem já fez aí realizou algum tratamento de paciente neuropediátrico na água, a gente vê que é uma evolução muito boa, tem ganhos muito positivos. Porém, quando a gente traz estudos, não tem tanto estudo que aborda essa intervenção como positiva. Então, é uma intervenção que precisa ser estudada. Nos 6 estudos, todos eles tiveram efeitos positivos, porém, são 6 estudos. A gente não pode aí basear muito, né, nessa revisão que eu realizei, porque são poucos estudos. Mas é uma intervenção que a gente traz aí, tem muito ganho na prática, né? E quais são os objetivos que a gente deve ter aí com as nossas crianças na pediatria? Então, primeiramente, como eu falei, a gente vai auxiliar nesse desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente tem que fazer com que ela se desenvolva independente e apesar do que aquela criança tem. Então, a gente sempre tem que ver que a criança ela tem algo bom. Como qualquer outro paciente, ele tem algo bom a ser desenvolvido, né? Então, ele tem algo bom. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, que é uma escadinha até que ela seja uma criança aí que tem uma autonomia eficaz, que vai levar ao segundo, que é uma funcionalidade. Então, a gente sempre vai trabalhar, principalmente na neuro, com a funcionalidade. Nada de exercício passivo, nada. Então, a gente sempre vai realizar um exercício com foco em alguma função para aquela criança. Que eu até coloquei uma fotinha, que foi uma criança que está pegando uma uva. E na próxima foto, ela já está independente, foi lá, pegou a maçã e já botou na boca, já comeu. Então, ela já matou a fome dela. É só um exemplo simples para a gente entender, que a gente sempre vai trabalhar com isso. E, claro, de acordo com o que a criança precisa, a família, tudo isso é feito lá na avaliação. Que são as metas, né, que a gente fala. Então, a gente agora vai começar. Eu não trouxe muito pelo tempo, mas eu trouxe alguns estudos que eu procurei estudos bem recentes para a gente estar trabalhando, tá mostrando para vocês, né? Então, o primeiro estudo que eu trouxe é um estudo que eu achei bastante interessante, que é o significado do toque na fisioterapia pediátrica. Então, esse estudo, ele é um estudo de 2022, e ele traz que, através do toque, que a criança cria um vínculo com o terapeuta.
Então, a gente sabe que o toque as nossas mãos, né? São o nosso aí carro-chefe e é o que nos define, é o que faz com que a gente não seja substituído por robôs. Eu sempre falo isso, que ninguém vai me substituir. Porque eu sei usar minhas mãos, eu sei onde eu devo colocar. E esse estudo, ele traz que o toque, ele é um toque e ele deve ser direcionado, porque através desse toque, a criança vai ter um desenvolvimento sensório e motor. O que isso significa? Que onde eu toco vai influenciar no movimento. Então, um exemplo simples. Uma criança com paralisia cerebral que tem aí uma espasticidade de bíceps, ela vai ter um padrãozinho mais de flexão, né? Porque é o movimento que o bíceps faz. Se eu fico ali pegando aquela criança, no bíceps dela, falando, não, fulaninha, vamos ali, estica o bracinho para titi, estica o bracinho, ela não vai esticar o bracinho, porque você está dando mais estímulo ainda no músculo que já é muito, muito estimulado. Ele já está trabalhando demais, recebendo muito estímulo. Então, onde que a gente poderia pegar? Nos pontos-chave. Esse estudo traz bastante ponto-chave. Então, a gente pode pegar no ponto-chave ou estimula o tríceps. Não significa que ela vai esticar o braço, mas só onde eu toquei já é um estímulo sensório motor para aquela criança. Então, onde a gente toca na criança influencia muito no que ela vai responder, né? Quanto a exercícios. Esse estudo, ele realizou exercício, ele viu que o exercício passivo, ele não tem eficácia. Nesse estudo, eles concluíram que não tem eficácia. Então, a gente vê aí, tem muitos estudos que os pesquisadores estão trazendo, que abordam muito isso na neuro, que o exercício passivo, ele caiu por terra, não tem mais utilidade na neuro. Porque se, por exemplo, estou aqui modulando um tônus, bateu a porta, criança assustou, volta tudo de novo. Então, eu perdi tudo o que eu fiz. Então, esse estudo, ele traz que o passivo, por mais que seja um toque, ele não vai ter eficácia. E aí, eles falam, né, que onde nós tocamos deve ser para uma estimulação de determinada atividade, que pode ser como os pontos-chave, né, que a gente pode estar abrindo mão aí nessas intervenções. E aí, eles colocaram essa tabelinha que eu achei muito, muito, muito interessante. E eu até coloquei ela aqui para a gente poder discutir. Essa tabelinha, ela, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma parte do quadro aqui, o quadro mais interno, ele está de cinza. E significa que tudo isso que está aqui de cinza são estímulos que a criança recebe. Então, esse quadro, ele aborda, né, o ambiente social e físico, e tudo isso de cinza é estímulos que a nossa criança está recebendo o tempo inteiro. Seja estímulo visual, auditivo, tátil, motor, tudo é estímulo para aquela criança. E aqui a gente tem a criança e o fisioterapeuta. E a interação de fisioterapeuta com a criança. Aqui no meio, eles trazem a palavra, os gestos, as orientações. Faz isso, não faz isso, põe a mão ali, leva a mão aqui. Então, isso tudo também são estímulos, né? Aqui a gente tem as expectativas que as pessoas trazem do fisioterapeuta em relação à criança. Então, aqui entra a expectativa social. Será que ele vai conseguir? Será que aquela criança vai conseguir evoluir com aquele terapeuta, com aquela conduta? Então, são expectativas, né, que as pessoas criam ali. Então, isso tudo está ligado na estimulação, tudo isso acontece durante o exercício, né, que aquela criança está realizando. E aqui, a gente tem o conhecimento geral e o conhecimento que só o fisioterapeuta tem. Então, é preciso que aquela criança ela tenha alguma experiência, que é o que vem aqui fora, que são algumas memórias, sejam memórias sensitivas ou memórias motoras em algum determinado
lugar daquilo que está sendo pedido para ela realizar, para que ela gere a ação, né? Que é o que a gente está pedindo aqui na orientação. Então, isso tudo é necessário para que aconteça o movimento. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente vai realizar as nossas condutas com as crianças. Então, eu sempre falo que a gente é um arquiteto do movimento. Então, a gente tem que realizar esse movimento minuciosamente. E, para isso, a gente tem que saber como que esse movimento funciona, o que aquela criança tem, como que funciona fisiologicamente mesmo ali, o interno daquela criança, para que não ocorra uma fisioterapia mal feita. Seja ali, vou falar, modular o tônus e vai dar certo. Não, a gente tem que saber, porque aquela família está acreditando em nós, ela está colocando uma expectativa de melhora. Então, a gente tem que sempre dar o nosso melhor aí, né? E aí, aqui a gente tem as intervenções direcionadas, né, ao caso clínico, raciocínio clínico daquela criança, daquele caso. Então, isso tudo está interligado. Tem muita setinha, mas isso significa só que tudo está juntinho. Tudo isso trabalha da mesma forma. Aí, aqui eu coloquei algumas imagens de alguns pontos chaves que a gente pode estar realizando com as crianças que a gente atende. Claro que na neuro, eu não achei nenhuma fotinha de pacientes neurológicos mesmo, que aqui a gente vê que é um paciente típico, né? Mas na neuro a gente tem como trabalhar, sim, com esses pontos chaves, que vai nos ajudar. O toque não pode ser um toque muito pesado. Criança, ela é mais sensível, ainda mais uma criança com alguma alteração neurológica. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. O segundo estudo que eu trouxe foi o efeito do treinamento bimanual domiciliar em crianças com paralisia cerebral unilateral. Um estudo CODE, que é uma série de casos. Então, esse estudo, ele trouxe que atividades bimanuais, né, trabalhando ali as duas mãos, quando aplicadas em casa, então, quando os pais ou a família realizou essas atividades, elas tiveram melhor efetividade. Então, isso traz para a gente aí que a gente sempre tem que deixar uma tarefa de casa. Na minha prática clínica, eu sempre faço um planejamento, uma planilha de exercícios para os meus pacientes. Então, todos eles eu faço uma avaliação, coloco a classificação de funcionalidade de cada um, mando para os pais, coloco detalhadamente o que eu vou trabalhar, e depois que eu faço ali, que eles tiraram todas as dúvidas, eu faço uma planilha para eles realizarem em casa com as crianças. Porque a gente não está ali sempre, a gente vai ali, fica no máximo 1 hora. O que vai contabilizar é o que essa família está fazendo com a criança, posicionamento que ela fica. Então, a maior parte, quem faz, é a família. Então, tem que ter esse comprometimento. E esse estudo mostra que quando eles avaliaram e direcionaram um plano de exercícios voltado para atividades bimanuais, tiveram melhor efetividade quando a família realizou. Então, é algo aí que a gente tem que pensar muito e trabalhar muito com essas crianças. E esse estudo é um estudo de 2021, né? Então, está aí dentro dos 5 anos de publicação. Aqui eu coloquei exemplos, porque eu também não encontrei imagens de neuropediatria. Aqui eu coloquei só para exemplificar mesmo. Podemos colocar que essa moça é uma mãe, e aí ela está trabalhando com a filha, a atividade bimanual, usando as duas mãozinhas. E aqui, por exemplo, a gente poderia instruir que ela está trabalhando estímulo auditivo, ou movimento, né, de esticar e dobrar o cotovelo, enfim. É só para mostrar mesmo, exemplificar esse trabalho bimanual. Aqui a gente pode colocar que ele está praticando uma dança, e aqui atrás seria o pai dele que está instruindo, criando ali também um vínculo, né, afetivo, emocional com o pai. Aqui é sensorial, ele está pegando na fruta, o paizinho dele também está orientando ele com outro bracinho, então tudo isso pode ser trabalhado com a criança. Esse estudo de 2022, que é o estudo que trabalhou a adição de exercícios respiratórios, a reabilitação convencional de crianças e adolescentes com paralisia cerebral.
Foi uma revisão sistemática e uma meta-análise. Meta-análise é um dos melhores estudos aí para a gente tá trazendo, né, que é um estudo muito grande, trabalhou com bastante pessoas. E esse estudo, ele trouxe como efetividade positiva, né, que os exercícios aeróbios e o treinamento muscular respiratório, eles devem ser trabalhados nessas crianças. Porque são crianças que, na maioria das vezes, elas vão ter ali alguma dificuldade de fala, e aí essa fala, ou de deglutição, e aí pode acontecer uma broncoaspiração, uma maior facilidade de ter uma pneumonia. Então, são crianças que ela precisa ter um trabalho de respiratório, não só para fortalecer, mas também para eliminar secreções. Então, deve sim ser trabalhado. E esse trabalho respiratório, esses exercícios respiratórios, eles obtiveram nesse estudo uma melhora no desempenho nas atividades da vida diária. Então, mais um motivo, né, do que a gente tem que trabalhar, porque, afinal, a gente está ali para trazer melhor autonomia para aquela criança, para aquela família. E se esse exercício vai levar ela a ter um desempenho melhor na atividade da vida diária, já é algo que nos interessa. E aí, consequentemente, leva a uma melhor qualidade de vida, não só para a criança, como também para a família, né? Que fica ali muito independente daquela criança, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar muito. Aí, aqui eu coloquei só para exemplificar. Então, aqui a gente tem o Respiron, mas lembrando que quem trabalha aí na respiratória, que não é a minha área, mas eu trabalho um pouquinho também, sabe que o Respiron a criança tem que ter um cognitivo para ela entender o que ela tem que fazer, mas é algo que a gente pode trabalhar. Aqui eu coloquei uma pacientinha minha, eu trabalho muito com ela. Essa paciente, ela é uma paciente que teve um AVC, 2 AVCs, e ela tem tido uma melhora muito grande. E aí eu trabalho muito com ela essa parte de cardiopulmonar. Quando eu comecei a atendê-la, tem 7 meses atrás, assim que eu formei, ela tinha muita fadiga, ela andava um pouquinho já cansava, fazia algum esforço já cansava. Hoje ela conseguia pedalar 5 minutos sem ficar fadigada. Hoje ela consegue 20. Então, a gente teve uma melhora muito grande nessa questão aí respiratória e com cardio dela, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar muito nessas crianças, questão da respiração. Algumas pessoas acham que, eu vou para pediatria porque não tenho que fazer exercício respiratório. Mentira, você tem que fazer sim, em todas as áreas você deve fazer, mas especificamente na fisioterapia pediátrica, é muito, muito importante a gente trabalhar exercício respiratório com essa criança. O vídeo, eu não sei se rodou, mas é só ela pedalando aí, feliz da vida. O próximo estudo, ele é um estudo que trouxe como exercício terapêutico para a melhora da função motora em crianças com síndrome de Down de 0 a 3 anos, uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise. E eles viram que os exercícios que a gente tem que trabalhar com essa população inclui principalmente atividades em superfície instável, né, para gerar uma melhor resposta ao ambiente. Então, por exemplo, uma superfície instável vai precisar que a criança tenha uma melhor ativação, uma resposta mais rápida, para que, por exemplo, ela não caia. Então, a gente tem que trabalhar muito, principalmente nessas crianças com síndrome de Down. Treinos de marcha, eles focaram muito em treinos de marcha, porque é uma criança totalmente hipotônica. Então, não sei se vocês já presenciaram, uma criança com síndrome de Down, ela cai toda hora. Então, é importante a gente treinar esses treinos de marcha, seja com obstáculo, marcha lateral, marcha reversa, para justamente prevenir essas quedas também. E é um estudo de 2022. Atividade lúdica na fisioterapia em pediatria, uma revisão de literatura. Eu trouxe, né, só para enfatizar mais ainda, que na pediatria a gente é obrigado a trabalhar com a ludicidade. Não tem como fazer na pediatria igual a gente faz com os pacientes adultos, que é levanta o braço 15 vezes.
Não é dessa forma. Na pediatria, às vezes, você vai trabalhar uma coisa a sessão inteira, porque a criança ela vai dispersar muito rápido, principalmente criança com alguma alteração neurológica. Vai dispersar muito mais rápido. Então, esse estudo ele trouxe, né, que é de fundamental importância os programas monitorizados incluírem membros da família e colegas em experiências positivas de brincadeiras que trabalhem o aspecto motor, uma vez que tem o potencial de influenciar favoravelmente o desenvolvimento global. Então, é sempre bom também a gente trazer alguns membros da família na nossa terapia, coisa rápida também, não precisa ficar incluindo eles sempre, não. Mas, porque a criança responde melhor, né, dinamicamente ali com aquela terapia, aquela brincadeira. Porque criança, ela vai aprender brincando. Então, a gente tem que sempre trabalhar dessa forma. Se é a forma que ela vai aprender, que ela vai criar uma memória motora daquilo que a gente está realizando, então a gente deve fazer. Eu estudei de 2017, mas só para enfatizar essa questão da ludicidade, que não muda. Mas na prática, essas condutas realmente funcionam? O que eu vou abordar agora são um parecer de 2022 que trouxe mais voltado para a paralisia cerebral, que é uma das patologias mais comuns que a gente tem na infância. E aí eles trouxeram justamente isso, algumas condutas que têm bastante evidência científica, outras que são realizadas, mas não têm muita evidência científica, e outras que a gente não deve fazer em hipótese alguma. Mas eles focaram muito na paralisia cerebral. Então, é um parecer técnico-científico de evidências de intervenções fisioterapêuticas neurofuncionais em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Então, foi a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional que desenvolveu esse parecer. Então, é um parecer muito importante, né? Pela essa associação ser muito importante. E é um parecer de 2022. E aí, o que eles falam? Eles classificaram as intervenções em 3 cores. Sinal verde, que significa faça, pois se baseia em estudos de alta qualidade metodológica e que demonstraram efeitos positivos. São ensaios clínicos aleatorizados ou revisões sistemáticas sobre determinada intervenção. Sinal amarelo, que significa cautela, que é aquelas intervenções que podem ter 3 possíveis desfechos, que são provavelmente faça, que são evidências promissoras, sugerindo que o método empregado possa ser efetivo, ou não se sabe, que existem evidências conflitantes sobre determinada intervenção, portanto, não se sabe se o método empregado será efetivo, ou provavelmente não faça, que são evidências que não existe comprovação dos efeitos do método da intervenção. E o vermelho, que a gente não deve fazer, porque vai se basear em estudos de alta qualidade metodológica e que demonstraram efeitos negativos ou prejuízo da prática daquela intervenção. Então, o verde a gente pode fazer e deve. O amarelo pode ser esses 3 fatores, então é uma cautela. Pode ser que funcione, pode ser que não. E pode ser que funcione às vezes. E o vermelho que a gente não faz. E aí eles viram que, né, essas intervenções, elas tiveram alguns ganhos aí quando a gente colocou na classificação internacional de funcionalidade, né, alguns domínios da CIF, né, que é o que a gente trabalha aí na nossa avaliação. Então, eles viram que na estrutura do corpo, os autores apresentam resultados de intervenções que podem atuar na prevenção antinatal e na prevenção neonatal. Na função do corpo, os autores apresentam intervenções que podem ter efeito nos desfechos motores de tônus, nas contraturas e na deformidade, na dor, no sono, na saúde oral e salivação, nas funções pulmonares e na cognição. Nas atividades e participação, eles viram que os métodos de intervenções podem ter efeito nos desfechos motores, na hora da refeição, na comunicação e no autocuidado. E quanto aos fatores contextuais,
os autores apresentam métodos de intervenção que podem ter efeitos nos desfechos dos pais. Então, aqui eu coloquei, não dá para a gente ler tudo pelo tempo, mas eu vou dar uma passada rápida pelos principais aqui que a gente pode estar falando. Então, de verde, a gente tem a gente tem aqui, né, treino de esteira, que a gente tem um desfecho muito bom, que é uma melhora na velocidade da marcha, resistência durante a marcha e uma melhora na função motora grossa. Então, na paralisia cerebral, a gente deve sempre trabalhar treino de esteira com a criança. O treino bimanual, de novo aqui, como eu acabei de falar lá naquele estudo, tem um desfecho na função manual, então a criança tem uma melhor resposta, então a gente tem que trabalhar com isso, é obrigado. Treino específico à tarefa, então aquela criança que a gente treina para que ela consiga realizar determinada função. A gente deve trabalhar isso porque ela vai conseguir ter um ganho na função motora grossa. Treino de força, que a gente não pode deixar de trabalhar, porque apesar daquelas crianças, por exemplo, que têm muita espasticidade, não significa que ela tem uma força naquele músculo espástico, principalmente pelo contrário, né? Ela não tem força naquele músculo espástico. Aqui a gente tem, como eu falei, ó, a hidroterapia, função motora grossa seria o desfecho, porém tá de amarelo. O que isso nos fala? Que a gente pode fazer ou que a gente não faz porque não tem tanta evidência. Como eu acabei de falar, no meu estudo lá da trabalho de conclusão, eu comprovei isso, que realmente tem ganhos, porém tem muito pouca comprovação científica. Então, não é algo que a gente pode se basear muito. Trabalho de espelho, que vai ter uma função motora melhor ou não. Então, a gente pode fazer desde que a gente tenha essa consciência. Posso ter um resultado bom com o meu paciente, que é essa função motora, ou eu posso não ter nenhum ganho. Aqui a gente tem, né, o treino de mobilidade, que vai levar a criança a ter uma função motora grossa, melhor, e uma marcha. E aí a gente tem a classificação, né, do GMFCS dessas crianças. Então, é outra coisa que está de amarelo. Pode ser que seja bom, pode ser que não. Então, pode ser que tenha resultado, pode ser que não. É algo que a gente tem que ter mais estudo para comprovar essa eficácia. Treinamento físico, vibração do corpo inteiro. Tem muitas pessoas que põem, né, aquelas crianças naquelas pranchas. Na paralisia cerebral não tem tanta comprovação que faça com que aquilo ali pode ser eficaz ou não. Então, é algo que a gente tem que ter cautela. Programa domiciliar, tá de verdinho, então, mais uma vez reforçando que apesar da gente trabalhar na home care, a gente tem que tem que realizar um programa ali com a família, com o cuidador, com quem fique com aquela criança, porque ele tem muita evidência científica de melhora, né, na função manual daquelas crianças. Então, a gente deve, sim, trabalhar bastante. O taping, que é utilizado, porém, né, tem que ter uma cautela, porque não tem tanta evidência sobre o taping, que ele tem ali muita melhora. Então, pode utilizar, mas não utiliza sempre, porque na paralisia cerebral não tem tanta evidência científica quanto ao taping. Aqui eu coloquei a massagem, né? Que a massagem, muitas pessoas acham que a massagem vai relaxar a criança. Como eu falei, é muito estímulo, depende de onde você massageia. Então, outra coisa que tomar cuidado, a gente pode ou não ter uma melhora efetiva ali naquela criança. De vermelho, então a gente não pode fazer em hipótese alguma, que olha de forma que eu falei, da forma passiva, ó, o conceito neuroevolutivo, forma passiva original. Então, a gente não deve fazer nessas crianças passivo, porque não vai ter melhora alguma, não vai ter melhora na função motora grossa, que é o que a gente esperaria. Então, não vai ter, então a gente não deve fazer. Aí aqui entra a questão do tônus, né, que é a toxina botulínica, que é muito presente muito indicado, né, para essas crianças devido à espasticidade, então é algo que tem muita evidência, então realmente a gente pode estar aí trabalhando com isso também.
Aqui eu coloquei mais alguns. Então, aqui, ó, a toxina botulínica novamente, só que aqui eles trouxeram a toxina botulínica juntamente com o exercício passivo. Então, quando a toxina botulínica é aplicada, se você realiza um exercício passivo, não tem tanta evidência científica que aquilo ali vai ser eficaz para aquela criança, vai ter um efeito positivo. Então, ela sim tem muita evidência que melhora no tônus. Aqui, juntamente, quando coloca com exercício passivo, não tem tanta eficácia. Então, aplicou a toxina, vamos trabalhar, mas de forma ativa, o mais ativo possível, mais funcional possível. A questão da contratura, né, do alinhamento, de novo a toxina aí reinando, botulínica, mas agora com aquele gesso seriado, né, que algumas pessoas aí utilizam, para dar um melhor alinhamento para aquela criança. E aí eu coloquei, mais uma vez, eles colocam o tratamento neuroevolutivo Bobat de forma passiva original, que a gente não deve realizar, porque ele não vai prevenir contratura alguma, que é o que a gente acha, né? Vou mobilizar aqui de forma passiva para prevenir contratura. Na paralisia cerebral com as crianças, não tem eficácias que comprova isso, então a gente não deve fazer. Aqui na intervenção precoce, né, lá com os bebês. Então, aqui no treinamento motor, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque não tem tanta evidência que comprove que ela vai ter uma melhor função motora grossa. E aí, a gente tem novamente o tratamento neuroevolutivo do conceito Bobat de forma passiva original. Só que aqui está de amarelo, não está mais de vermelho, né? Porque aqui já é bebês. Então, pode ser que funcione que gere uma melhor função motora grossa, pode ser que não. Então, precisa ser mais estudado aí para a gente ter essa comprovação. E como que eu posso realizar essas intervenções em ambientes domiciliar? Eu coloquei aqui alguns exemplos, bem pouco mesmo, justamente pelo tempo e também por fotos, né? Eu não podia divulgar muito. Mas como que a gente pode trabalhar? Treino de força com as crianças. Eu coloquei aqui um exemplo que a gente pode fazer, que é, por exemplo, pedir para ela pegar alguma coisa no chão, algum brinquedinho. Um treinamento de força, porque ela vai ter que fazer um agachamento. E aí é onde a gente entra no posicionamento dessa criança, que o mais importante do exercício é o posicionamento. Então, pegar algo no chão, pegar aquelas negocinhos que gruda na parede, no espelho, pega no chão, cola no espelho. Isso tudo vai estar fortalecendo o membro inferior dessa criança, né? Porque ela vai ter que agachar, dobrar o joelhinho, subir. Então, isso tudo vai estar fortalecendo ali. Então, trabalhando força. Aqui nesse vídeo, né, eu coloquei minha pacientinha em cima de uma bola. E aí eu tô aqui atrás dela, mas aqui ela tá sendo ativada. Controle de tronco, para não cair para trás. Fortalecimento, coordenação motora aí de romboides, tudo isso no mesmo exercício. E aqui também eu tirei o áudio, mas eu tô pedindo para ela puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, como se fosse soprar uma vela. Que apesar dos 2 AVCs que ela teve, ela tem um cognitivo muito preservado. Então, eu consigo trabalhar alguns exercícios que eu não conseguiria na paralisia cerebral, por exemplo. Treino de sentar e levantar do banco com apoio. A gente tem que trabalhar muito, porque isso é um dos exercícios mais fundamentais aí para qualquer criança, né? Que é esse agachamento. Seria um agachamento como da primeira foto, porém com a superfície, né? Que pode variar. Então, ela pode ser mais alta, facilitando, ou mais baixa, dificultando o exercício, que vai fortalecer o membro inferior também. Treino orientado à tarefa. Aqui, essa bebezinha é uma paciente minha, ela não é uma paciente neurológica, mas eu coloquei só para exemplificar o exercício. Aqui, ela está agachando, então ela está fazendo um agachamento isométrico, colocando o cone na onde eu pedi. Depois ela zangou e derrubou tudo. Mas é um treino orientado para algo, né? Orientado a alguma tarefa específica. Aqui nessa segunda imagem, também, então ela está sendo ali ativado o tronco, naquela postura, eletores da coluna, e sendo orientada a retirar o pratinho, sustentar aqui com um bracinho só e encaixar no outro cone. Então, algo aí que a gente sempre tem que trabalhar, que é esses movimentos funcionais, né, tridimensionais.
Aqui é o treino de marcha, que tem muita evidência científica, então eu coloquei só os que têm bastante evidência científica, tá, gente? Então, treino de marcha, que você pode utilizar o que a mãe, a família tem em casa mesmo, como embalagem de ovo. Então, põe a criança ali para andar em cima desse ovo, por exemplo, descalço, para ela ter um estímulo ali sensorial na fase plantar. Aqui pode usar os tijolinhos que a gente tem. Aqui eu coloquei ela para andar na própria calçada lá da casa dela, porque é uma calçada bem áspera e ela tinha muita sensibilidade nos pés, ela não dava descalço, porque a família não deixava ela descalço. Então aqui eu coloquei ela para andar, não sei se vai rodar. E aqui tem uma rampa, então a gente trabalha ali no domiciliar com o que a gente tem, porque é onde a criança está. Então a gente vai trabalhar muito com isso. E o que vai me dar um bom resultado é um bom planejamento. Então, como eu falei, uma boa avaliação, uma meta específica, vai levar a gente trabalhar numa melhor funcionalidade para aquela criança. Temos que ter muita criatividade, principalmente em meio domiciliar. E, como eu falei, um comprometimento familiar, que isso vai mandar muito. E na pediatria, a gente trabalha com a meta específica. Eu, por exemplo, faço avaliação a cada 6 meses e eu trabalho com a meta. Por exemplo, essa pacientinha minha, que eu acabei de mostrar que está andando, a meta dela anterior foi, ela queria andar de bicicleta, queria por tudo andar de bicicleta. Eu falei para a família, conversei, senti algo mais funcional em casa mesmo, pela idade dela. Ela, não, ela já está conseguindo fazer, então vamos trabalhar isso. Fizemos tudo, só que aí eles não compraram a bicicleta. Como é que faz? Aí eu falei, gente, compra a bicicleta para a gente fazer a parte final, né? Quer fazer esse treino na bicicleta e tudo mais. A gente estava trabalhando tudo que ela precisava para ter na hora de andar de bicicleta, mas não tinha bicicleta. Então, essa meta específica a gente não conseguiu, mas não por minha causa, e não por causa dessa paciente, mas por falta do comprometimento aí familiar, porque é uma família que consegue, né, ter uma condição financeira muito boa. Então, isso é muito importante. E aí, na fisioterapia, a gente sempre tem que fazer com que a fisioterapia seja agradável, porque é isso que vai determinar se a gente vai ter um bom resultado ou não, tá? Porque uma criança aí que gosta de realizar a fisioterapia, ela vai se empenhar, ela vai conseguir ali ter melhores resultados. Então, aqui algumas imagens de alguns pacientinhos meus no final da sessão. E deixando claro que sempre que possível, já que a criança, as filhas das crianças, os filhos, os carrinhos, eles devem participar da sessão. Aqui é a Dudu, filha da minha pacientinha, está participando do exercício dela também. Então, é muito importante a gente englobar isso. E eu deixei uma frasezinha para tentar resumir o que é trabalhar nessa área e na fisioterapia domiciliar, que é, na jornada da fisioterapia neuropediátrica em home care, cada visita é uma oportunidade para nutrir esperança, promover progresso e fortalecer laços. Em cada desafio, encontramos a chance de fazer a diferença na vida de uma criança e sua família. Com dedicação, compaixão e conhecimento, transformamos limitações em possibilidades, capacitando cada criança a alcançar seu máximo potencial. Somos os arquitetos do movimento, construindo pontes entre o presente e um futuro repleto de conquista, unidos pela missão de oferecer cuidado e amor. Somos mais do que terapeutas, somos agentes de mudança, construindo um mundo onde todos têm a chance de brilhar. Então é isso, aqui está as referências dos artigos que eu coloquei, caso alguém se interesse. Obrigada pela atenção, pela oportunidade, e aqui, não sei se é para postar agora, mas é o link de frequência. Já pode postar sim, Celine. Muito obrigada, né? Foi excelente a sua palestra. Obrigada pela participação, por ter aceito o convite. Se você quiser abrir um pouquinho para perguntas,
se você tiver um tempinho. Senão, a gente já encerra, tá ok? Tá certo. Se alguém tiver alguma pergunta... Não dá para perguntar pelo chat, mas aí quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Não é uma pergunta, mas é um elogio, né? Porque nós, como professores, ficamos muito felizes quando nós vemos uma egressa dando um show de palestra, viu? Parabéns, viu? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu estou meio descabelada, não me para não. Parabéns. Fico muito feliz de estar aqui ouvindo você. Acho que a gente tem que, né, reforçar o tanto que foi bonita a sua apresentação, o tanto que você falou com clareza. Eu, que não sou da área de neuro, fiquei muito feliz com os resultados que você apresentou, com a maneira que você, né, fez esse desenho aí da sua apresentação, e fico muito, muito feliz de ver seu crescimento. Fiquei até emocionada, viu? Ai, que gracinha. Obrigada, amor. Oi, Celine, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu quero só te parabenizar aqui, sabe? Porque eu tenho um orgulho muito grande da Celine, por ela ter sido minha aluna de estágio. Nossa, eu sou encantado com as coisas que ela faz, com o trabalho dela. Então, assim, eu tenho muito orgulho de você. Quero só te parabenizar pela sua brilhante aula. Para mim, não foi novidade nenhuma a sua aula, como seria. Sempre muito bonito, muito organizado, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Você também mora no meu coração, me ensinou coisas únicas aí que eu levo até hoje para minha vida. Que a turma aqui possa ter